E aí, já pararam para pensar o que faz um filme de guerra ser, uau, realmente inesquecível? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na anatomia dessas histórias e tentar entender como os roteiristas conseguem transformar o puro caos do campo de batalha em algo que nos toca e fica com a gente para sempre. Bom, vamos direto ao ponto. No fim das contas, o gênero de guerra é muito, mas muito mais do que só tática e explosão. É exatamente o que está aqui, um estudo da condição humana quando a gente é levado ao limite do limite. É sobre coragem, medo, moralidade, tudo colocado à prova da maneira mais brutal possível. E é aqui que mora o grande pulo do gato para quem escreve. É preciso achar o equilíbrio perfeito entre esses dois mundos. De um lado você tem o macro, a guerra gigante, os exércitos, a história com H maiúsculo. Do outro, o micro, a luta pessoal, a saudade de casa, a carta que nunca vai ser enviada. A verdadeira magia acontece quando essas duas coisas se chocam na tela. Ok, mas como as grandes histórias conseguem organizar toda essa complexidade? A gente vai ver agora que um bom roteiro de guerra, na verdade, trabalha o conflito em 3 níveis diferentes, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Pensa nisso como se fosse uma cebola, com várias camadas. A camada de fora é o macro, a guerra em si, algo que ninguém ali controla. Um pouco mais para dentro a gente tem o grupo, o pelotão, onde a amizade, a traição e a confiança são questões de vida ou morte. E lá no centro, no coração de tudo, está o micro, a batalha interna daquele soldado para não perder quem ele é no meio de toda aquela loucura. Agora vamos ver como tudo isso vira ferramenta na mão do roteirista. Como é que se transforma essa estrutura em algo que nos deixa na ponta do sofá, sentindo o realismo e a tensão do campo de batalha? Essa frase aqui é a pura verdade, é a regra de ouro do gênero. Para que a história funcione, a gente precisa sentir que qualquer um, não importa o quão importante pareça, pode morrer a qualquer instante. Essa ameaça constante, essa vulnerabilidade que cria tensão de verdade. Sem isso, vira só um filme de ação qualquer. E para aumentar ainda mais essa tensão, existe um conceito genial chamado névoa da guerra. A ideia é simples. O roteiro não te dá todas as informações. Pelo contrário, ele te deixa tão confuso e desorientado quanto os soldados. A gente, como espectador, não sabe o plano completo, não sabe de onde o perigo vai vir. E é isso que nos coloca na pele deles. E olha só que interessante o ritmo que essas histórias têm. Não é só caos o tempo todo. A força está no contraste. Primeiro tem a espera, aqueles momentos de calma tensa onde a gente conhece os personagens e a ansiedade só aumenta. Aí vem o caos, a batalha, onde tudo é testado. E depois talvez o mais importante, o pós-batalha, o silêncio que mostra cicatrizes, o custo emocional de tudo aquilo. Beleza, teoria é ótimo, mas vamos para a prática. Vamos ver como alguns dos filmes e séries mais incríveis do gênero usaram tudo isso para criar as obras-primas que a gente tanto admira. Começando com um clássico absoluto, O Resgate do Soldado Ryan. É uma verdadeira aula. O filme pega o dia D, um dos maiores e mais caóticos eventos da história, e coloca lá no meio uma missão minúscula e super pessoal: encontrar um único soldado. É o exemplo perfeito do micro dentro do macro. De repente, a imensidão da guerra ganha um rosto, um objetivo que a gente entende e pelo qual a gente torce. Já em Platoon, o foco desce totalmente para o nível do grupo. A guerra mais importante aqui nem é contra o inimigo, é a batalha que acontece dentro do próprio pelotão. De um lado, um sargento que representa a brutalidade, do outro, um que representa a humanidade. O filme inteiro é sobre essa luta pela alma daquele grupo de homens. Dunkirk é fascinante. O Christopher Nolan joga quase tudo fora e foca numa única coisa, a mais básica de todas: sobreviver. A tensão é constante e ele constrói isso de um jeito genial, usando 3 pontos de vistas, terra, mar e ar, que correm em tempos diferentes e se encontram no final. É uma experiência visceral, quase sem diálogo, sobre a pura urgência de escapar. E se a gente quer falar sobre quebrar as regras, temos que falar de Apocalypse Now. Esse filme não está preocupado com uma batalha específica. Ele usa a guerra como um cenário psicodélico para uma jornada, uma viagem ao coração da escuridão, à loucura humana. É quase um filme de terror psicológico disfarçado de filme de guerra. Mudando para séries, é impossível não falar de Band of Brothers. É simplesmente o padrão ouro. A maior genialidade da série é conseguir fazer a gente se importar de verdade, com um elenco enorme. A gente acompanha aqueles caras desde o treinamento até o fim da guerra, sentindo cada vitória e, principalmente, cada perda como se fosse nossa.
E aí veio The Pacific, da mesma equipe, mas com uma pegada bem diferente. Se Band of Brothers era sobre a irmandade do grupo, The Pacific é sobre o indivíduo sendo quebrado pela guerra. O foco é total no trauma, no custo psicológico brutal, na desumanização que o conflito impõe a cada soldado. É muito mais sombrio e pessoal. Então, para a gente amarrar tudo isso, vamos pensar em algumas dicas finais e, o mais importante, na única pergunta que todo roteirista desse gênero precisa mesmo, responder. Olha só. Cada um desses pontos é uma decisão que define o tom da história. O inimigo vai ter um rosto e uma história ou vai ser só uma sombra? O jargão militar vai ser usado para criar realismo, mas sem confundir quem assiste? E a violência? Ela está ali só para chocar ou ela serve para mostrar como aquilo muda uma pessoa por dentro? São essas escolhas que dão alma ao filme. E isso nos leva a um ponto essencial: responsabilidade. Escrever sobre guerra não é brincadeira. Exige um respeito gigantesco pela história e principalmente pela dor real das pessoas que viveram aquilo. Não é só entretenimento, é um mergulho em algo muito profundo da experiência humana. E aqui está a pergunta final, a mais poderosa de todas. No fim do dia, no meio de todo o caos, de toda a estratégia, o que essa batalha revela sobre a alma do protagonista? Porque o que fica com a gente não é quem ganhou ou perdeu o combate. O que fica é como aquela pessoa se transformou. Responder a essa pergunta é o que separa um simples filme de guerra de uma verdadeira obra de arte.